as marcas não são o que os donos, os fundadores dizem, Não. mas é o que o público percebe dela. Não. Exatamente. É tão interessante você falar isso. Há algumas semanas, enfim, 3 ou 4 semanas atrás, eu atendo muitas empresas fora do Ceará. Hoje em dia, inclusive, muito mais fora do estado do que aqui. E eu estava numa discussão onde uma fundadora, depois de quase 6, 7 meses, ela veio falar para mim que naquele momento ela tinha entendido o que era cultura de marca. Ela achava que a cultura de marca nada mais era, ou tudo era, a respeito da fundação da marca dela. Então, note como que a gente ainda tem uma miopia sobre o que é ter uma marca e ser uma marca. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando você diz para mim que a jornada mudou, as empresas precisam correr, voarem, elas precisam voar, não é nem mais correr, para que elas entendam essa jornada. Não é mais, eu vou colocar uma coisa aqui porque eu acho legal, isso vai funcionar. Não vivemos mais esse momento. Agora, tu me falava aí, eu preparei alguns outros temas, se houver tempo eu vou tentar explorar o teu conhecimento, mas me surgiu uma dúvida, porque a gente, na tua fala, tudo virou meio que commodity, até por conta da globalização e da popularização do acesso, através inclusive dos smartphones, os produtos propriamente ditos, né? Então, para você criar, eu estou falando do pequeno empreendedor, para você fazer essa construção, essa percepção de valor, esse pertencimento de marca, a pessoa sentir que faz parte daquela tribo, daquele conceito, não é um desafio, Simone, essa pequena empresa trabalhar isso, quando na realidade, preço, se tratando de um país de muito desajuste social, ele é um grande diferencial competitivo? E sempre será. Qual de nós aqui não adora uma promoção, não adora um combo, né? Não adora, mas é a forma que você vai pensar nisso. E só existe uma maneira hoje, já entendendo o cliente, né? Assim, além de entender o cliente, o que eu tenho falado muito para os pequenos? Só existe uma forma de você levar preços competitivos e escalar o teu negócio, entendendo que o mundo é digital. É que também hoje a gente precisa parar com essa miopia de separar on e off. Isso não existe mais, né? Eu vou criar um produto com ticket médio maior para o meu canal físico e eu vou criar um produto com ticket médio menor para dar desconto na web. A gente via tanto isso, não né? rola mais. E a gente ainda vê isso. Nas né? lojas de varejo acontece demais. A gente ainda vê isso. Então, qual é o desafio? O desafio 1, entender de fato qual é a proposta de diferenciais que o seu negócio vai levar para o mercado. Entendendo quem? Não você, marca, mas entendendo primeiro a dor do seu cliente. Segundo, preço vai ser sempre um argumento, mas quando a gente leva proposições de valores claras, essência, propósito, missão, verdade na fala, discurso real, valor é o que eu levo e preço é apenas o que eu pago. Então, esse é um exercício legal, assim, não daria tempo hoje para a gente se aprofundar nesse tema, mas eu acho que o pequeno empreendedor, ele tem que ir por esse caminho. Vamos começar agora a nossa sessão. Eu vou copiar, vou te plagiar, desculpa, o ping-pong, tá? Vamos começar um ping-pong. Tá bem. Lá no Neuromarketing, quando a gente estuda Neuromarketing, a gente tem acesso aos estudos, isso é científico, isso não é só jogado ao léu de forma leviana, que em média, ali aproximadamente 85% das compras, elas são por impulsos emocionais. Sim. Agora a pergunta pelo outro lado da ponta, como o pequeno ou os grandes players pode aproveitar de forma responsável esses dados, Simone? Falando em neuromarketing ou em neurociência aplicada ao consumo, a gente tem 3 cérebros que brigam ao mesmo tempo num processo de compra, Thiago. Então, vamos lá. O nosso cérebro, que também é conhecido como cérebro racional ou reptiliano, ele é um cérebro que responde apenas por 5% das nossas decisões de compra e de consumo. Isso significa o quê? Que o preço é relevante, que eu vou pedir desconto,
mas que existe um cérebro chamado límbico que representa no 85% a 90% de todas as minhas decisões, que é o que você trouxe ainda há pouco, falando que é o cérebro das emoções. Vamos lá. Como que eu posso entender que eu consigo criar um fator emocional na cabeça do meu consumidor? Primeiro, que nós compramos pelo emocional. Ponto. Existem técnicas e são técnicas que precisam realmente serem pensadas e executadas por pessoas capacitadas para isso, estudiosos na área de neurociência, de economia comportamental, que você consegue aplicar na tua narrativa ou no teu storytelling, né? Então, é muito difícil para mim agora, por exemplo, dar uma dica de como que a pessoa pode levar uma mensagem para ela conseguir se colocar de uma maneira pensando no emocional das pessoas. Mas o que eu quero trazer aqui de contribuição? As pessoas compram pelo emocional. Então, tudo que ela for entender que ela não é uma questão de tirar vantagem, mas que aquilo vai lembrar a memória afetiva, falando, por exemplo, de lojas de varejo, eu vou falar de uma forma bem popular, um cheirinho que a gente coloca numa vitrine, isso cheirinho... É branding também. Isso é branding, claro. Uma música, né? Eu participei de estudos já de marcas, por exemplo, há muitos anos atrás, de vinhos, que a gente fazia experimentos dentro de lojas especializadas, onde a gente colocava para tocar, por exemplo, música francesa durante determinado período do dia e colocava vinhos alemães e vinhos franceses para... Mas isso porque entende o público. Porque que entende o público. Marca. E aí o que acontecia? A música influenciava a decisão do consumidor levar o vinho francês. Simone, isso é loucura. Não, isso é estudo. Isso é estudo. Né? Isso é estudo. Então, eu acho que do cliente passar mais tempo no espaço, exatamente, você próprio se aumentar o ticket médio. E isso deve acontecer no digital, ok, Thiago? Precisa que acontecer. Também é uma outra coisa. A internet hoje eu brinco que tem forma, cheiro, e se bobear, ela ainda assa o biscoito pra gente receber lá na nossa casa. É a solução que tu falava, né? Dos smartphones. Simone, pra gente encerrar, 2 perguntas. Ser real e autêntico é o caminho para as marcas sobreviverem? Sempre foi, é e será. Aonde o nosso público te encontra? Olha, você pode seguir a Simone nas redes sociais, tanto para consumir o conteúdo dela, como também ela é uma grande consultora falou aqui, de pequenas empresas também, mas também atende grandes players, inclusive era um convite nosso já há alguns meses, mas a gente conseguiu esse encaixe na agenda. Simone, onde as pessoas te encontram? 859-9963-3316 ou lá no Instagram, @pingpongestratégia. Muito obrigada. @pingpongestratégia, telefone. 859-9963-3316. Essa foi a Simone Moura, eu sou o Thiago Alves, em Nova Ceará, primeira temporada. Voltamos quarta-feira que vem, se Deus quiser.